Olá, aprendiz, tudo bem? A nossa aula do módulo básico dessa semana vai ser sobre raciocínio lógico, cálculos básicos, juros. Mas o que é juros? O conceito de taxa de juros pode ser entendido como um valor do dinheiro no tempo, isso é, o preço que os tomadores de empréstimos pagam aos prestadores para usarem um dinheiro que não é seu durante um determinado período. Na prática, é uma compensação pelo tempo que o dinheiro ficou emprestado. Existem dois tipos de juros, o simples e o composto, e nessa aula vamos aprender um pouco sobre eles. Juros simples. O juros simples é um acréscimo calculado sobre o valor inicial de uma aplicação financeira ou de um empréstimo, por exemplo. O valor inicial de uma dívida, empréstimo ou investimento é chamado de capital. A esse valor é aplicada uma correção chamada de taxa de juros, que é expressa em porcentagem. Os juros são calculados considerando o período de tempo em que o capital ficou aplicado ou emprestado. A fórmula para calcular o juros simples é expressa por juros igual a capital vezes a taxa de juros vezes o tempo. Cada uma dessas letrinhas significa uma coisa, certo? E eu vou colocar aqui para vocês o significado de cada uma. Tá? O J é o juros, ok? O C é o capital. O I significa taxa de juros, né? E para substituir na fórmula, a taxa deverá estar escrita em forma de número decimal. Ou seja, quando estiver em porcentagem no problema, basta dividir o valor dado por 100, tá bom? E o T é o tempo, né? A taxa de juros e o tempo devem se referir à mesma unidade de tempo, geralmente usado mês. Quando fala de empréstimo ou uma aplicação, a gente fala em mês, tá bom? Um exemplo de juros simples. Tem um probleminha aqui com uma resolução já pronta para vocês entenderem. Tá, vamos lá então. Quando rendeu a quantia de 1.200 aplicada a juros simples com a taxa de 2% ao mês, no final de 1 ano e 3 meses? Vamos prosseguir agora. O capital, né, o C, é 1.200, certo? O I é a taxa de juros, que seria 2% ao mês. Esses 2% ao mês dividido por 100 é igual a 0,02, ok? O T é o tempo que esse dinheiro ficou aplicado. Então, 1 ano e 3 meses, se for converter em tudo para meses, vai dar 15 meses, porque tem que ficar na mesma unidade de tempo em que a taxa de juros é aplicada, certo? Então a conta vai ficar assim: 1.200 vezes 0,02 vezes 15, que é igual a 360. Ou seja, assim, o rendimento no final do período será de 360, ok? Juros compostos. Os juros compostos são calculados levando em conta a atualização do capital, ou seja, o juro incide não apenas no valor inicial, mas também sobre os juros acumulados, juros sobre juros. Para calcular os juros compostos, utiliza-se a expressão M igual a C, entre parênteses, 1 mais I elevado a T. Eu vou falar para vocês o que significa cada tipo de letra, tá bom? O M é o montante. O que é o montante? É o capital acrescido dos juros, né? Ou seja, montante igual a capital mais juros, certo? O C é o capital, é o valor inicial de uma dívida, empréstimo ou investimento, como vimos anteriormente. O I é a taxa de juros, né? Que na fórmula nós temos sempre que colocar em decimal, ou seja, basta pegar a porcentagem e dividir por 100, certo? E o T é o tempo, né? O tempo que vai ficar aplicado, que vai ficar emprestado, né? E sempre temos que levar em consideração que o tempo tem que estar na mesma unidade que a taxa de juros, ou seja, se for mês, se for dia, né? Sempre tem que ficar na mesma unidade de tempo, tá? Geralmente é usado no mês. Então aqui nós temos um exemplo de juros compostos. Tá, vamos lá. Esse é um problema resolvido, que nem no juros simples, que a gente vai comentar para vocês entenderem um pouco melhor. Certo?
quanto receberá de juros no fim de um semestre uma pessoa que investiu a juros compostos a quantia de 5.000 à taxa de 1% ao mês, sendo que o capital, que é o valor inicial, é 5.000, né? O I é a taxa de juros, que é 1% ao mês. Então, sempre que tivermos em porcentagem, nós temos que dividir por 100 para termos o valor decimal. Então, 1% ele vira 0,01. E o tempo, que aqui está um semestre, mas como a taxa é aplicada ao mês, nós temos que transformar um semestre em meses. Então vai ficar 6 meses. Então vamos à conta. Então temos M igual a 5.000, abre parênteses, 1 mais 0,01, fecha parênteses, elevado a 6. Primeiramente, nós temos que resolver a conta que está entre parênteses. Então, 1 mais 0,01 é igual a 1,01, certo? Depois, nós temos que resolver a elevação. Então, vai ser 1,01 elevado a 6. Então, o que é esse elevado? É 6 vezes, no caso, 1,01 ele mesmo. Entendeu? Fica um pouco complicado de falar assim, mas na prática vocês vão ver que funciona melhor, tá? Vai dar esse número gigante aqui, que esse número a gente pode fazer na calculadora, tá bom? Não tem problema. E esse número gigante vezes os 5.000 inicial que a gente tinha, certo? Então, no final nós vamos ter M igual a R$ 5.307,60. O que é isso? É o valor inicial, o capital inicial, mais os juros incididos, que é o que rendeu. Então temos o montante da aplicação, ok? Os juros no dia a dia. Você precisa correr dos juros compostos quando eles estão relacionados às suas dívidas. Como eles são exponenciais, quanto mais tempo você leva para pagar, maior será o seu valor devido e maior o efeito da bola de neve sobre o valor total. Um exemplo que a gente pode dar é o rotativo do cartão de crédito, que nada mais é do que um crédito que o banco oferece quando você não consegue pagar o valor total da sua fatura. Parece bom, mas não é. Quando você utiliza esse crédito, além de pagar o saldo da sua fatura, você precisa arcar com juros sobre o valor que não pagou. O grande perigo é que esses juros são compostos, ou seja, a cada parcela da sua fatura você pagará mais caro. E é assim que muitas pessoas se afundam em areias movediças de juros intermináveis. Ou seja, muito cuidado ao usar o cartão de crédito. Já quando falamos em investimentos, a bola de neve é positiva, porque nesse caso é você quem está emprestando dinheiro e não tomando. Portanto, é o investidor quem recebe os juros sobre os juros. Nesse caso, é o próprio banco ou a instituição que você aplicou o dinheiro que está usando seu dinheiro. Então você está emprestando dinheiro para a instituição. Por serem atualizados todos os dias, em alguns casos, os juros compostos tendem a aumentar os seus rendimentos dos investimentos a longo prazo, quando o dinheiro efetivamente começa a trabalhar por você. Existem os investimentos de curto prazo, que duram geralmente de 1 a 2 anos, e os investimentos de longo prazo, que chegam a durar décadas. Aqui é uma indicação de uma leitura complementar. Para quem se interessar pelo assunto de investimento e quiser saber mais como funciona, pode acessar o link e ler o artigo da Warren, e assim se aprofundar mais no assunto, tá bom? É muito interessante esse artigo e explica certinho como funcionam os investimentos a longo prazo, curto prazo, ok? As atividades dessa aula são 4 exercícios de juros simples e 3 exercícios de juros composto, tá bom? Então, vocês vão fazer esses exercícios durante a aula e no final nós vamos corrigir juntos, ok? Então é isso, pessoal. A aula fica por aqui e vejo vocês na próxima. Até mais.